pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, nosso podcast para a gente ter papos sobre Deus, sobre espiritualidade, falar muito de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de propósito. Nossa, hoje, cadê o lenço? Cadê a caixinha? Ai, gente. Hoje, você que está com a gente, está conosco, se puder compartilhar esse link, assim... Mas compartilhe. No Spotify, no YouTube, em todas as redes a gente está. A gente está em tudo. E porque hoje eu acho que vai ser o podcast mais importante que a gente já gravou. Porque as pessoas estão vivendo sem propósito. Sim. E eu acho que esse mundo cada vez mais confuso está nos deixando também confuso quanto ao propósito. Sim. E como que eu encontro esse propósito? E assim, a gente está ficando alienado à ideia de Jean-Paul Sartre. A vida não tem sentido. Como assim? Não é não? É. Qual é o sentido que tem? Não tem sentido. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos falar nessa série, o Jesus que eu nunca conheci, que o que Jesus veio fazer. Nós estamos indo para a Semana da Paixão, mas antes de falar da morte dele, a gente tem que falar o que ele veio fazer, o que significa, sabe? E é isso. Tanto que hoje, não pegou a árvore aqui? Não pegou? Não pega assim, tem problema. Um pedacinho. Tem problema. Nós estamos na Semana do Natal. Eu acho que não existe assunto melhor para falar nessa semana. Não tem. E o pessoal tem que curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar. E deixe já seu comentário aqui já no início, se você está perdido quanto ao seu propósito, se você não sabe como encontrar ele, que aí até o final desse episódio espero que a gente traga mais clareza. Não só para vocês, viu, gente? E essencialmente hoje, olha, se você puder ouvir esse áudio 2 vezes. Uma vez esse podcast no seu dia a dia e a outra vez, para tudo. Pega a sua Bíblia, sim, né? Papel e caneta. Escreve, porque hoje, cara, o nosso assunto é profundo. E o nosso texto mais profundo ainda. É maravilhoso. É sensacional. É lindo, lindo, lindo. É lindo. Meu Deus. E para a gente começar, Bruna, eu acho que é muito importante, hoje, principalmente hoje, né, a gente falar um pouquinho, tanto de mim quanto de você, como foi e o peso que é descobrir o nosso propósito em Deus. Por exemplo, quem era a Bruna antes de descobrir o seu propósito em Deus? Porque assim, eu acredito que o seu propósito para o tempo na vida você descobriu, né? Que é o que você ama fazer. E lógico, só para o pessoal entender que às vezes as pessoas acham que o propósito é uma coisa que você vai fazer sempre. E não necessariamente. Tá. Porque eu tenho o propósito geral da minha vida, por exemplo, comunicar, pregar o evangelho, é o propósito geral da minha vida. Agora, como ele vai se desenvolvendo, vai sendo por etapas. Tá. Então, por exemplo, na minha infância e adolescência, o meu propósito era pregar o evangelho e eu só fazia isso pregando. Depois eu descobri que eu poderia fazer isso escrevendo, dirigindo um instituto, pastoreando pessoas, hoje mentoreando pessoas. Então você vai descobrindo que o seu propósito ele vai ganhando potencialização, ele vai se maximizando, vai potencializando.
entendeu? Então você não sai do propósito, mas a dinâmica como ele acontece... Muda. Exatamente, ela vai mudando de fase. Sim. Então, e outra, existem coisas que hoje eu não preciso mais fazer, porque eu já construí um legado que outras pessoas farão, então eu vou me ocupar em outras coisas. Sim. Então, por exemplo, a Bruna com o Fer descobriram, no caso, a confeitaria. E aí hoje vocês começaram a descobrir que esse era só uma etapa do propósito. Sim. Não era a conclusão do propósito. E nem a realidade plena do propósito. Que eu acho que é aqui que as pessoas se enganam. Por quê? Porque é aí que as pessoas acham que o propósito é o emprego, que o propósito é só chegar num ponto de resultado financeiro. E aí depois elas não entendem por que elas chegam e continuam infelizes. Porque você só conseguiu chegar a uma parte do propósito em si. Agora você precisa mudar para romper a outra parte. Exato. E antes de você falar, uma dica maravilhosa, tá bom? Compre e leia o livro, ele é semanal. É Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Eu tenho. E acho que ele é para 40 semanas. 40 semanas. E toda semana você lê. Sim. É sensacional, muito maravilhoso. E ele tem atividades aplicáveis. E você tem que fazer as atividades aplicáveis. Sim. Então, como é? Porque assim, descobrir o seu propósito já é bom, mas descobrir o seu propósito em Deus é diferente. Nós não estamos falando de descobrir o seu propósito numa religião, porque, cara, eu sou pastor. E assim, independentemente qual é a sua religião, você pode viver a vida inteira numa religião e distante do propósito. E até na igreja, você pode viver a vida inteira na igreja. Foi o pontífice, o Francisco, que tem uma frase que eu gosto muito, genial do Francisco. Você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode casar na igreja, você pode envelhecer na igreja, ter filhos na igreja, morrer na igreja e abrir os olhos e estar no inferno, porque estava na igreja, mas não em Cristo. O propósito em Cristo, descobrir quem eu sou nele e o que ele fez por mim, quem ele é em mim. E aprender a lidar com as crises desse mundo a partir desse topo, essa visão ampla. Entendeu? Então fala um pouquinho antes da gente entrar e abre a sua Bíblia aí, Efésios 2, carta de Paulo aos Efésios 2, porque é aqui onde a gente vai discutir hoje. Maravilhoso. É pra eu falar? Você falar. Não, eu tô aqui, meu Deus. Até o Rock se manifestou. Meu filho, para com isso. Vamos fazer o Rock sossegar. Tira ele daí, amor, pra ele parar de ser Maria Fifi. O Rock é muito Maria Fifi. Tá vendo os vizinhos coçando. Porque tem alguém. Oh, meu Deus. É hoje. Não, pera, você não fica fazendo. Será? Bom, quem a Bruna era? Primeiro que eu sempre fui muito perdida, né? Na vida. Sempre fui muito perdida. Como assim? Perdida como assim? Perdida, eu nunca soube o que fazer, assim. Eu sempre fui muito confusa, muito perdida. A minha mente sempre me... Mas isso é muito importante, Bruna. Porque assim, você veio de um lar religioso. Vim de um lar religioso. E isso que é o nosso ponto aqui. Por quê? Porque nós vamos falar aqui em Efésios 2, e é muito bom porque o grande personagem da vida cristã, ou do cristianismo, ou da igreja, o grande personagem é Paulo. Tá. Né? Tipo assim, Jesus Cristo, nosso Salvador, e aí depois veio Pedro, o apóstolo Pedro, né? Que saiu pregando o evangelho, mas Paulo é que vai disseminar para os gentios. No caso, só para você entender, gentil é que não é judeu, no caso é a gente. Né? Então Paulo vai espalhar. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo foi o perseguidor da igreja, porque Paulo era religioso. Extremamente. E é o que a gente está falando. Porque essa questão de você ser religioso, mas ainda viver sem propósito em Deus. E ainda cair, eu acho que é a pior coisa, né? Quando você... É aquela ilusão que você tinha de que estava em Deus e descobre que não estava. Que eu acho que foi o seu caso.
meu caso, eu não sei. Tipo assim, você acha que Sabe que viveu... eu ia na igreja? Então, é isso aí. Eu ia na igreja, mas aquilo não fazia sentido pra mim. Isso que estamos dizendo, isso mesmo. Essa que é a questão, assim. Então eu olhava e falava, mas que Deus é esse, sabe? Que essas pessoas estão me falando e eu não sinto nada. Eu não sentia nada. E quando eu tinha algum questionamento, ninguém sabia responder o meu questionamento. Então eu falava, isso daqui não faz sentido, isso daqui é um bando de louco, porque que lugar é esse, sabe? Então, eu me sentia muito perdida. E eu acho que essa questão... Entra aí, mozão, as pessoas amam te ver, gato. E aí? E aí, por isso que eu vivi essa vida tão perdida. Então eu sempre fui muito questionadora. E eu acho que por eu não ter as minhas respostas respondidas, as coisas pioravam e eu ficava mais confusa ainda. Mas eu acho que Deus foi me direcionando até onde o dia que eu estou aqui hoje. Mas eu criei essa questão, obviamente não no nível de Paulo, mas eu não gostava de crente. Não no nível do Paulo, mas não gostava de crente e Ele não era gostava de mim. assassino, né? Isso tem que ser registrado Ele já foi nos anais da história. Eu odiava. Não odiava, pastor. Já, fez até stories. Não odiava. E aí? E aí as coisas foram se encaixando na minha vida, né? Então... Aí você conheceu o Fer. Conheci o Fer. E o Fer não tinha nada a ver com fé, com nada. Nada, zero. Zero, pagão. Mas eu tinha... Pagão. Ele era pagão, o Fer. Eu tinha uma questão, acho que mesmo eu não entendendo, mesmo eu estando longe da igreja, eu ainda tinha dentro de mim a religiosidade muito forte, muito impregnada. Porque uma vez a gente estava, acho que no avião, eu e o Fê, a gente era namorado ainda, e aconteceu alguma coisa, alguma turbulência, e ele fez um sinal da cruz. Eu falei, o que é isso? Não, eu sou batizado, eu sou católico. Eu falei, menino, você nunca entrou na igreja, o que você está falando? Então, assim, eu tinha um preconceito, não só da igreja católica, eu tinha preconceito com tudo, né, relacionado à igreja, qualquer igreja. E eu olhei para ele, como assim? Você nem acredita em Deus, meu? Você tá fazendo sinal de cruz, o que é isso? Então eu tinha esse negócio de falar assim, Deus perto de mim, eu até arrepiava. Falava, sai de perto de mim, coisa louca, não quero ouvir. E quando vocês começaram a ter os resultados, né, daquilo que vocês tinham como plano, eu acho que aí que é um grande ponto. Eu acho que o grande ponto da história da Bruna com o Fer, esse ponto é muito interessante, porque quando você vive uma falsa sensação de poder, ela te atrapalha demais. Porque qual é a razão de ter um relacionamento, uma espiritualidade em relação a Deus, a fé e a Jesus como Salvador? Cara, por que eu preciso de um Salvador ou Deus? Cara, as coisas estão caminhando. Tem o poder na minha mão. E assim, da dificuldade ao sucesso, as coisas estão acontecendo por causa da minha capacidade, inteligência, luta, trabalho. Sim. E essa prisão luxuosa, é uma prisão ela é tão perigosa quanto a prisão da escassez, do abuso, do trauma. E eu acredito que vocês viveram, porque quando você vive essa falsa sensação de poder, aí que você fica tão confortável dentro da situação e acredita que está vivendo a plenitude do seu propósito. É que vai e você descobre que não está. Né? Exatamente. É aí que vai ficando cada vez mais distante da realidade de Deus e também enganando a si mesmo. É porque você tem todo o dinheiro que você pode ter, você pode comprar o que você quiser, você pode ter o carro que você quiser. Consequentemente, você tem influência, que muitas vezes a influência é tão poderosa quanto ter dinheiro. Lógico. Que, né? Você tem influência, então você está ali naquele meio, então você faz essa influência com as pessoas. E você tem os relacionamentos à sua volta, que meio que você fala, cara, tem uma galera aqui, tá maravilhoso, né? Então você tem aquela sensação de... Mas o interessante, quando eu vim aqui fazer a cerimônia de 10 anos de casado de vocês, eu achei interessante porque vocês tinham alguns amigos crentes.
Um ou dois. É, tipo, 1 ou 2, no máximo. Então, mas isso é interessante. Por quê? Porque, querendo ou não, Deus sempre coloca uma semente de fé para, de alguma forma, nos conectar a Ele. Ele sempre vai fazer isso. C.S. Lewis dizia que não compreendia que, mesmo sendo ateu, por que ele gostava tanto de obras cristãs, como O Peregrino, de John Bunyan, e George MacDonald. Por que e os amigos cristãos, como o Tolkien e outros, e ele era absolutamente ateu. Porque eu gosto muito disso, e é aqui onde a gente vai falar hoje sobre isso, vivendo o nosso propósito, mas descobrir ele, como Deus está se movendo nos bastidores. E Deus não tem medo das nossas crises, Deus não tem medo das nossas incredulidades, não apavora diante das situações que, de alguma forma, poderiam colocar a gente ainda mais distante dele. Não, porque ele sempre tem um plano. Ele sabe colocar as pessoas, as conexões certas para ir, de alguma forma, e quebrando a gente. E como o aguilhão que vai amansando o boi brabo, né? Vai amansando o boi brabo até que a gente se renda diante dele. E, no meu caso, que eu já comecei pequenininho, ministrando e tal, mas é aqui também um ponto interessante, porque quando você também não conhece o outro lado, você tem toda uma vida de fé, a proposta também é de, será que você não está perdendo tempo? Que é a grande questão do filho pródigo. Cara, eu vou passar a vida inteira aqui na casa do meu pai? Pra quê? Pô, deixa eu saber o que tem lá fora. E, no meu caso, eu era o irmão mais velho, que eu via os outros que saíram da presença e do propósito de Deus, bagunçaram a vida, voltaram, se restauraram, e eu estava aqui. Não é justo isso. O outro vai, bagunça, volta, tem os resultados, e eu estou aqui a vida inteira, não acontece nada. E eu percebi que eu era um perdido dentro da casa. O irmão mais velho do filho pródigo. E a gente está falando com gente aqui assim. Sabe? Gente perdida. Fazendo tudo certo, mas com motivação errada, desalinhado. E o nosso texto hoje, Efésios capítulo 2, vamos só começar contextualizando aqui que quem escreve isso aqui, você está com a Bíblia aí, quem escreve essa carta, é uma carta que Paulo escreve a um grupo de pessoas que a gente denomina como igreja, tá? Mas não pense aqui igreja como hoje. É a igreja que tem o seu CNPJ, que tem a estrutura a sua estrutura física como empresa, organizada. A igreja aqui, dentro daqueles dias no Império Romano, e que aqui já estava o Império naqueles dias atacando a igreja, que era Nero, o imperador. A igreja acontecia em casas mesmo. Eles se reuniam em casa e... Igual as células, né, de hoje em dia. Como se fosse hoje células, como se fosse o culto doméstico. E aí cada igreja ou cada lugar tem sua nomenclatura. E o Paulo, o apóstolo, está mandando uma carta para esse povo. E esse povo, você que está com a gente, entenda isso, tá? Quero muito que você entenda isso. Porque essa carta, embora tenha escrito epístola ou carta de Paulo aos Efésios, ela é para um povo que não é judeu. No caso, ela não é só uma carta aos Efésios. Ela é uma carta para você do século 21, do ano 2024. É uma carta que tem a ver com você. Tá? Essa é uma carta que tem a ver com a sua vida agora, independente
do Não que você importa seja. quando ele escreveu, né? Isso aqui é Não pra gente importa, agora em e não qualquer importa momento. quem você seja, do ajudante geral ao CEO. Não importa. Essa carta é para você, ela atravessa eras. E o Paulo, que vai escrever essa carta, então eu quero muito que você entenda que essa carta é conhecida como a rainha das epístolas da Bíblia, das cartas da Bíblia. Ela é a rainha pelo nível aqui de revelação, o nível de compreensão, o nível assim de abrir a sua mentalidade. Se fosse hoje, Bruno, se fosse hoje, ela seguia o método dos métodos. E com todo respeito ao Paulo Vieira, ao Tony Robbins, ao Pablo Marçal, a quem quiser que seja, nenhum deles, nenhum método se compara a essa carta. E principalmente o capítulo que nós vamos tratar aqui hoje, tá? É um nível de descoberta, de luz, de clareza, né? Sabe? Para entender o que Jesus veio fazer e quem eu sou. Nele. Tá? E talvez você não conheça nada de Bíblia, mas se você conhecer só isso que eu estou te explicando agora, que eu e a Bruna estamos aqui junto contigo, cara, isso aqui vai abrir a sua mente. Eu não quero saber qual é o nível ou qual é a religião sua. Estamos aqui para falar de fé, de Deus e do Salvador. Então, aqui, me acompanha, tá? Então, Paulo, o apóstolo significa mensageiro, é isso que ele é, e ele é o grande nome da igreja, e ele está escrevendo uma carta para essa igreja que está lá em Éfeso, que é uma cidade na Turquia. Então, quando você for viajar e for para a Turquia, seria muito interessante você conhecer. Ali, eu não me lembro agora qual é a cidade que corresponde hoje a Éfeso, mas é na Turquia. E Paulo escreve uma carta para essas pessoas, essa igreja que está lá. E que tem tantas dúvidas quanto eu e você. Sim. E são pessoas, gente como a gente, que trabalhavam dentro da profissão daquele dia, daquele tempo, dentro da construção de vida daquele tempo. Tinha seus problemas de relacionamento. Exato. Enfim. Então, assim, o que o Paulo está mandando uma carta nos nossos dias, o Paulo estava mandando um WhatsApp, não é? Um e-mail, um Reels, um vídeo no YouTube. É isso que o Paulo está fazendo. Exato. E aqui começa já nossa primeira lição, cara, sobre viver com propósito, porque quando Paulo escreve essa carta, e você vai ler comigo aqui o capítulo 2, é de uma inteligência, de uma capacidade que só Deus pode fazer, mas quando ele escreve essa carta, Bruno, ele não está vivendo o melhor momento da vida dele. Ele não está assim, tô aqui, ó, Deus já me deu tudo, maravilhoso. Nossa, tô num triplex. Não? Tô tomando água de coco na frente do mar. Exatamente. Tô lá em Copacabana, tô lá em Maragogi. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida. Não, ele é prisioneiro aqui, nesse momento, por causa do ataque de Roma, do imperador romano à igreja. Paulo é um prisioneiro domiciliar. Tem uma casa alugada e Paulo está lá, como prisioneiro, exatamente. Só que uma das prisões de Paulo. Uma das prisões de Paulo. E aqui já está encerrando ali, porque logo após ele vai ser preso de novo e depois ele já vai ficar ali numa masmorra, onde ele escreve as suas últimas cartas. Então, Paulo é como um mártir e condenado à morte, e degolado pelo Império Romano. Não, mas ele não morreu triste, não, tá? Nada. Muito pelo contrário. Porque aqui Paulo está preso, só que Paulo está vivendo o auge do seu propósito. Então, o cara está preso, mas o cara está falando de riqueza, e não riqueza só física, não. Riqueza transcendente.
O cara tá preso e tá falando de posição, de vida em abundância, de plenitude. O cara tá dando conselhos. Como lidar com casamento, com filhos, com problemas, de como lidar com crises, com situações difíceis. Ele tá tratando aqui de salvação. Ele trata da sua posição em Cristo, que você não tem que ficar aceitando situações que vêm para te colocar para baixo. O cara tá preso. Não tá entendendo isso não, cara. O cara tá preso. E o cara tá dando uma visão de vida. A primeira lição é que se você ficar esperando circunstâncias favoráveis para viver o que Deus colocou dentro de você, você nunca vai viver. Porque nunca vai ter, né? Você nunca vai ter. E outra, se você acredita mesmo que Deus te ama, que Ele criou o mundo, e que enviou Jesus para morrer na cruz, porque esse é o nosso ponto, o Jesus que eu nunca conheci. Sim. E se Jesus veio aqui, nós estamos falando todos os episódios do que Ele veio fazer e ensinar. E outra, a vida em fé, a vida e a espiritualidade não me isenta das maiores crises e discussões e dúvidas. Não, mas eu vou passar por cima de tudo. Sim. Porque eu tenho um propósito. E eu tenho aquele que é o Senhor da história de todas as coisas. E mesmo nas situações mais complicadas, é onde chaves podem ser viradas na minha vida. E eu acho que vocês não estão entendendo, não. E eu estou lendo aqui, nós vamos ler. Imaginou se Paulo não tivesse sido preso, cara? A gente não teria eu não ia ter essa carta preciosíssima. Sabe? Pesquise aí. Dá um Google aí. Pesquise aí. Maiores empresas. Maiores negócios. As maiores descobertas, as maiores canções e poesias, não nasceram nos melhores momentos. É quando ele era um preso político que Dante escreveu a Divina Comédia. É quando Beethoven já estava praticamente surdo que escreveu a sua Nona Sinfonia. Não é? Ou como o Braille, que em um acidente que o deixou cego, desenvolve uma linguagem. É incrível. É sério. E aí, às vezes, você tá aí pensando, nossa, mas eu tô aqui sem nada. Tô numa porcaria. porcaria. O que aconteceu comigo? Sou o cavalo do bandido. É quando o cara lá, o Steve Jobs, que foi expulso da própria empresa dele, que ele cria Pixel. Ai, gente. E os desenhos animados, hoje os desenhos maravilhosos, que vem exatamente dessa companhia, dessa empresa, o cara sai, ele é expulso da própria empresa que ele criou, aí fala, não, eu vou abrir outra. E aí faz algo surreal. O Paulo está preso, mas o cara não é vítima. Não, mais do que isso, a guarda pretoriana, quem assistiu o Gladiador sabe o que eu estou dizendo. A guarda pretoriana é a guarda romana, do Império. O Paulo, toda a guarda do Império ficava 2 soldados fora da casa dele, 2 soldados dentro da casa dele. Só que o Paulo falou que a guarda pretoriana inteira ouviu sobre o Evangelho. Ele pregou para eles, né? Para a guarda pretoriana, meu. E assim, o Paulo fala, não, vocês têm que se alegrar por eu estar preso, porque isso está sendo um bem tão poderoso. Eu estou conseguindo usar esse tempo que eu poderia estar cabisbaixo, triste, eu estou escrevendo. Eu estou produzindo coisas que vão eternizar. Eu estou falando de algo que já passou 2000 anos. Nós estamos aqui, que parece que eu estou lendo o jornal de hoje, e Paulo me respondendo diante de todas essas situações de crise. Eu vou explicar o que Jesus veio fazer e quem você pode ser. Nossa. Por que a gente tem que começar com isso? Porque viver com propósito é viver além das condições aparentes. Eu acho que essa é a primeira definição. Porque quando você sabe isso, nada importa, né? Nada importa. Não importa onde eu tô, não importa qual é a circunstância, não importa a minha conta bancária, não importa nada, porque eu tenho essa visão. Não, aquela frase lá,
aquela frase lá, do limão faz uma limonada. Não, cara, essa aí é nada. Do limão faz limonada o quê? Do limão faz limonada, faz mousse, faz bolo, faz o que quiser, meu irmão. Você não pode ser limitado pelas suas circunstâncias quando você acredita do poder que opera em você. Nossa. O poder de Deus que opera em você. É nessa hora que você consegue ressignificar, não apenas isso, tratar a vida como a vida é, mas dar sentido, dar propósito. É nesse momento que alguém que sofreu e foi traumatizada pelos seus abusos, como Joyce Meyer, se torna uma das maiores comunicadoras da história. Ou como a Viola Davis, que vem de um lar pobre, que por causa dos traumas da infância urinava na cama, se torna uma das maiores atrizes. É sério que você vai ficar aí? Você vai achar mesmo? Você vai ficar lambendo sua ferida. Ah, mano, eu sou autista. Bruna, além de me perturbar, tem TDAH. Cara, Fernando é um homem muito de fé. Então, assim, maravilhoso. Entenda. É sério. É sério. A gente também tem crise. Sabe, a gente também tem dia que não quer fazer nada. A gente também tem que lutar com os nossos fantasmas. Mas é você que sabe. Você vai ficar aí? Você acha que só porque a gente está aqui bem vestido, a nossa vida acontece assim todo dia? Não, cara. Não é assim que acontece. Não é assim que a vida segue. Não é assim que é. Porque a vida é a vida, né? Aqui na Terra. Enquanto Acabou. a gente estiver aqui, teremos aflições. E Jesus disse, mas ele falou, tenha de bom ânimo. Exato. Porque quando eu entendo o que ele veio fazer, quem eu sou nele, eu consigo olhar para a minha condição e falar, cara, o meu problema também é o meu propósito. A minha loucura também é a minha genialidade. É na minha dislexia que eu vou descobrir a teoria da relatividade. É no que parece ser um problema que eu descubro que quando uma maçã cai existe gravidade. É o que parece ser problema que se torna genialidade. E Paulo, na sua maior crise, preso, sem ninguém, escreve uma carta poderosa para nos dar sentido. Sim. É aquela tal questão, né? Qual é o sentido da vida? Porque enquanto a gente estiver procurando esse sentido só na gente, só autoajuda ou autoconhecimento, não, eu preciso saber quem ele é. Exatamente. Enquanto eu não descobrir isso. E tudo começa, Bruna, com a consciência de quem nós somos. E aí, Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, lê para nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então vamos só dar aqui, vamos ir comentando, tá? Então acompanhe conosco. Ele quem? Paulo está falando de Deus. E principalmente de Deus a partir da obra de Jesus. Então, Jesus nasceu lá da Maria, e ele veio aqui, pregou, mas ele veio com um objetivo, nos dar vida. Por que nos dar vida? Aí ele fala, nós estávamos mortos. Mas você fala, não, Lucas, você está doido? Como assim? Morto. Mas morto no sentido de separação em relação a Deus. Espiritualidade. Sentido de propósito e vida. Então, eu estava morto nos meus delitos e pecados, ou seja, eu era governado pela minha própria consciência que está contaminada pelo pecado, pelos meus próprios desejos, pelas minhas próprias vontades, e pronto. Então a vida é o que é. Se eu nasci num lar bem educado, com uma boa condição, feliz para você, cara, boa sorte. Nasceu numa casa problemática, numa comunidade, numa favela, no crime. E, cara, é isso que você tem. Já era para você. Já era. Então, Paulo está dizendo que a gente estava de acordo com a sorte desse mundo. É isso aí. O que você recebeu, pronto, acabou. Pronto, então você está limitado a isso.
nasci assim, cresci assim, só falta falar Mamãe, Gabriela e tá tudo é. certo. E vamos embora. Mas Paulo está dizendo que não. Que ele veio. Ele veio para quebrar o curso. Ele, Jesus, para quebrar o ciclo. Ele não veio instituir uma religião. Ele não veio instituir uma conexão de religiosidade com política, com fé, Estado. Não, ele veio para além disso. Ele veio para nos dar uma consciência e nos dar uma liberdade e nos tirar dessa prisão física, emocional, espiritual, o que você quiser. Porque nele você pode, então, se libertar de qualquer coisa. Porque ele veio para isso. Sim. E ele veio em uma condição desfavorável para que você pudesse se conectar a ele. Porque já pensou, ele vem a primeira vez, desce do céu, olha aqui, sou Deus. Exato, e Paulo está escrevendo aos Efésios, que é dominado pela cultura grega. Que quantos deuses eles E tinham? os deuses da cultura grega não sujavam as mãos. Cara, esse Deus poderoso que se faz mendigo, que se faz pobre, que se faz carne, não faz sentido. Que Deus é esse? Não, eles estão lá no Olimpo, estão aqui. Mas Paulo está dizendo que esse não. Nós estamos falando do poderoso que se faz fraco para nos mostrar o poderio dele. Se faz fraco no sentido de se fazer humano. Essa é a Odisseia, a epopeia. Essa é a história humana. Sim. E a história de Deus. Então, para você entender, todos nós, aí você agora, você agora, entenda, não importa o quão inteligente você seja, o quanto capacitado você seja, existe em você e em mim sentimentos, pensamentos de origem humanas que são contaminadas pelo erro, pelo pecado. Sim. E que, enquanto as coisas estão bem, estamos bem. Quando as coisas estão mal, a gente fica mal e a gente vai tratando de acordo com olho por olho, dente por dente, e a gente vai tentando criar as nossas regras de acordo com as nossas conveniências. E vai que vai, né? E vai. Vivendo assim. E aí, nós vamos sendo seguidos de acordo com o curso. Que curso é esse? Porque tem uma movimentação, tem um sistema, e a gente, sem perceber, está sendo conduzido e levado a ele, dia após dia. É o que Paulo diz, verso 2. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Isso, então ele está falando agora que você acreditando ou não acreditando, e ele não está nem um pouco preocupado em tentar convencer a você nisso, de que você vive em dois mundos. Sim. Você vive um mundo físico aqui, dentro das realidades, dentro dos sistemas, dentro das suas constituições, das suas legalidades, também das suas injustiças e corrupções. Sim. Esse é o mundo. Mas existe um poder que opera nesse mundo que faz parte de um outro mundo, do que chamaríamos de um mundo transcendente e espiritual. Você acreditando ou não. E existem poderes. Sim. Que são potestades. São principados. Se você quiser dar o nome de demônio, diabo, satanás. Exato. E eles, de alguma forma, influenciam o curso desse mundo. Então, por exemplo, se você acha que tudo é demônio, não sei o quê, você só está com a mente no mundo espiritual, então você vira fanático. Se você acha que tudo é cientificamente explicável, você só é um naturalista. E é por isso que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Sim. Então, não é nem fanático e nem naturalista. É ser espiritual no sentido de discernir que você está em dois mundos. Ó, eu sou um autista, eu tenho as minhas crises, mas o mundo espiritual, o diabo, os demônios, não respeita. Muito pelo contrário, vai se utilizar e camuflar. Exatamente. Cara, isso aqui é muito importante. Porque você vai ter que aprender a lidar. E a bênção de termos médicos, psicólogos, psiquiatras, mas que também conseguem ir só até um limite. Porque eles não conseguem ir existe um além disso. poder. Sim. Existe um poder
que de alguma forma influencia esse mundo. E Paulo está dizendo aí, vocês viviam de acordo com isso. Sim. Influencia, e isso atinge o ego de vocês, e isso atinge quem vocês é. Então vocês vão sendo cada vez mais sendo influenciados e levados a esse nível de poderio, de desejo. E vocês começam então a ser enganados porque vocês acham que têm um controle, porque vocês têm um certo tipo de poder, de riqueza, de influência. Mas não, vocês estão sob influência, sob poderio e não sabem. E não percebe. Não né? percebe, porque Isso estão que cegos. Que é a pior parte, porque você é tão cego que você não percebe. Às vezes, estava falando com uma amiga sobre relacionamento, falando, se apega com Deus, faz assim, assim, assado. Aí ela começou a ler a Bíblia, começou a ir na igreja e as brigas começaram a piorar. Eu falei, fica de olho, sabe? Ora mais, pede mais. Acontecia isso comigo. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais algo parecia que estava querendo me puxar para longe dele. E é um negócio que a gente não tá vendo, né? Não. E eu falava, eu brigava com o Fernando. Eu não quero ir pra igreja, para de me forçar pra ir pra igreja. Que é isso? Era muito louco, porque ao mesmo tempo que eu queria ir, uma parte de mim me puxava de volta. E aí o verso 3 explica porque isso acontece porque nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, nós fazemos a vontade da nossa carne. Negócio de negar, eu quero fazer o que eu quero fazer. Exato. Só que eu não entendia que eu fazia isso porque eu achava que eu estava no controle, mas não, eram influências dessa potestade no ar que acontece. Então, Já assistiram Nefários? o microfone o Nefários é um Nefários, ele é maravilhoso para isso. explicar isso. Exatamente isso. E aí Paulo fala, e nós andávamos como os outros porque éramos filhos da desobediência. Então estávamos sob essa influência. Cara, acredita mesmo, para de achar que demônio é só essas besteiras que você fica vendo aí em filme e esses programas religiosos. Nós estamos falando de influência, de poderio, sabe, que atua de maneira camuflada e que não isenta a sua responsabilidade e muito menos a responsabilidade daqueles que fizeram mal com você. Mas há uma atuação por trás de tudo isso. Sim. Tem gente que é mal e além de ser mal, ainda é influenciada por uma maldade pior. Pior ainda do que ele é, né? E isso faz parte da vida como vida, não tem como fugir do que é. E nós estamos falando que quem está escrevendo isso, cara, é Paulo, porque isso é muito importante. Porque Paulo, que era judeu, religioso, e que achava que tinha um poderio, por raiva dessa nova seita que está surgindo, perseguiu a igreja. Porque Paulo achava que tinha um poder. E Paulo matou pessoas em nome de Deus. Paulo foi um serial killer. E ele tinha um falso poder. E depois você lê a biografia dele, e até temos filmes hoje para isso, e ele foi para uma cidade chamada Damasco e levou cartas do poder religioso para continuar assassinando os crentes. Ele podia entrar em casas, ele podia fazer o que ele quisesse. Ou seja, às vezes, nós estamos tão cegos do que nós chamamos de meu propósito, minha vida, meu ganho, minha empresa. Meu. E tá aqui, ó, meu caso, meu adultério, não tem problema, casamento aberto, faz o que quiser. O meu corpo, minha vida, minhas regras. E você não percebe que você está sendo levado e influenciado. Porém, há uma transferência de poder, porque existe um poder maior do que aquilo que você acha que você tem e um poder maior do que as influências e potestades demoníacas do ar. Existe. E esse poder maior, ele se manifesta. Porque esse poder maior é cheio de amor, porque ele é amor. Eu estou falando de Deus. E a Bíblia diz no versículo 4, Bruno, leia aí, esse texto aqui, ó, você tem que colocar no seu stories, tem que colocar no seu status.
Que viver Paulo? ele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então você estava lá, ó, morto no seu pecado. Sim, Assim, vivendo sua vida do jeito que você quiser. vivendo a vida doidada. Mas loucamente. Deus, que é rico em misericórdia, Ele não fez isso porque você merece. É porque não merece. Não, você não merece, cara. Você pode... Qualquer capacidade que você tenha, boa, só existe em você porque veio dele. Não merece, cara. Eu vou ser muito ousado agora, eu falo o que eu quiser. Eu tenho uma expressão. Eu sou um cocô ungido. Eu sou barro. Eu sou miserável. E qualquer coisa boa é a misericórdia de Deus em mim. Eu não tenho por mim mesmo nenhuma capacidade. Eu sou mau por natureza. E isso filósofos e outros que nem é da fé já compreenderam. Quem somos? Nada. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Lembra, nós estamos falando de Jesus que eu nunca conheci. E ele veio para morrer, para que através do sacrifício dele, eu pudesse então ser liberto dessa prisão, desse engano, dessa malignidade, dessa maldade, dessa perversidade, dessa falsidade de boa moral, ou de falso poderio. E ele fez isso, e ele não fez isso porque eu estava já fazendo coisa boa. Não, cara. Ele foi no cemitério, é isso que eu quero que você entenda. Ele foi lá no cemitério, abriu a cova e morreu com você, tomou o seu lugar. E falou, eu sei o que é estar no seu lugar. Para quê? E isso Paulo chama de graça. De favor imerecido. De algo que eu não tenho condição de pagar. Não tem preço. Não tem como. Não tem como, é impossível. E não tem como eu achar que eu poderia fazer diferente, ir até ele. Eu estava... Ainda que eu tivesse toda a oportunidade, se ele não se manifestasse em mim, não tinha como. É como vocês dar a chave do carro para Lolo e achar que ela tem condição de dirigir. Ela não tem condição. Então, a primeira coisa, você vai ter que dar vida para ela. Consciência do que seja. E é isso que ele fez em mim. E aí ele veio, e está escrito aqui, ó. E ele nos, versos 6, Bruno, lê para nós. E ele nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar então, nas deixa eu explicar o que é ressuscitar com ele. Cara, quando Jesus ressuscitou dos mortos, eu me levantei com ele. Por quê? Porque agora eu ganhei vida, sentido. Como que eu explico isso? Pronto, eu vou explicar isso aqui. Sabe aquela situação que você fala assim, cara, mas isso aqui parecia que não tinha problema, por que agora tem? Sabe, por que parece que, por exemplo, cara, eu não tava nem aí se a pessoa gostasse de mim, não gostasse de mim. Ah, não, parece que agora é diferente. Sabe, essa questão de ter que perdoar, de amar, de fazer as coisas de maneira correta, mesmo não dando os resultados. Da onde que veio isso? Sabe, de fazer justiça, de amar o próximo, da onde que veio essa capacidade? Da onde veio essa compreensão de olhar para um problema e acreditar que tem uma solução, que tem uma saída? De também olhar para esse erro e falar, não, cara, isso não condiz, isso aqui não é o que eu preciso ser. Sabe, de olhar e falar, não é uma ficada, mas não é uma ficada. Por que brincar com o sentimento dos outros? Da onde vem essa consciência? Isso não é só uma boa moral. Não é, porque se antes você fazia isso sem pesar nem na nossa consciência, como que agora... Isso é ressuscitar. Agora eu tenho vida. Sim. Agora eu posso olhar para esse vício e falar, não, você não me domina. Não importa, eu posso ir no psicólogo, no psiquiatra. Eu estou livre, eu vou te vencer. Porque há uma vida em mim, há um poder em mim. Sim. Que faz com que eu possa reagir. Você está aí, Fer? Você está bem? Eu posso reagir. Eu posso falar, opa, eu não sou os traumas que fizeram, eu não sou os abusos que me causaram, eu não sou o lugar que eu vim. Eu não sou o diagnóstico que eu tive. Não, eu não sou nada disso.
Eu sou para além de tudo isso. Exatamente. E aí, Paulo diz... E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Exato. E é a nossa posição em Cristo. Mas antes da gente vir aqui, só no versículo 12. 12. Porque Paulo fala assim, ó, versículo 12, que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, eu entendo, porque você fala, a Bíblia parece que não faz sentido para mim também não fazia. Por quê? Porque nós somos gentios, cara, não tem nada a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quem é esse povo todo? Então, o que Deus falou com esse povo, essas promessas, o que esse Antigo Testamento, o que tem a ver? Então, Paulo fala, eu entendo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhas alianças, então as alianças que Deus fez com Abraão, com Davi, o que tem a ver comigo? Nada a ver comigo. Estranhas alianças, a promessa, esse negócio de promessa, e sem esperança, porque você vivia a vida de acordo com o seu curso, que nem você está tentando viver agora, sem Deus no mundo. Nossa, cara, o que é sem Deus no mundo? Sabe, Deus sem Deus, fé com fé, tanto faz. É olhar lá para a natureza e falar assim, vamos vivendo. Explodiu e não é isso. Vamos embora. Para onde você vai quando você... E eu não tinha posição nenhuma. A minha posição estava ligada ao que eu podia ver, onde eu podia estar, ao que eu podia ter como condição financeira. Mas o verso 3 diz que em Cristo Jesus, você que estava longe, foi aproximado. Então, de repente, do dia para a noite, coisas que eram loucuras, agora a pessoa compra comentários, porque agora parece fazer sentido. Cara, não, cara, ele não é só o Deus de Abraão, ele é o meu Deus também, as promessas que ele fez. Não, cara, as alianças de Israel, não é só Israel, não, é para além, era um povo. Não, mas isso está para além do Oriente Médio, isso está para além da questão ocidental. Não, isso está para além de igreja católica romana, de religião. Isso está para além de tudo isso, porque isso tem a ver comigo, aqui, agora, já. Uma promessa, um poder. Agora eu tenho esperança, agora eu tenho vida, agora eu tenho Deus. E aí a gente volta para o versículo de número 6, porque ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você tem uma posição em Cristo. Você pode olhar para essa situação de cima e falar, não, cara, essa situação hoje não é definitiva. Eu tenho uma posição em Cristo, eu tenho um lugar em Jesus. E não há nada que eu não possa mudar, porque nele eu já estou assentado, ele venceu. Eu estou assentado aqui com ele, eu posso descansar na vitória dele, eu posso enfrentar as crises mais difíceis, mesmo andando de ônibus, mesmo andando nas minhas dificuldades, eu posso enfrentar isso. Porque agora eu estou em Cristo. E ele diz aqui, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, você não apenas vai descobrir quem você é em Deus, mas você também vai descobrir que as pessoas vão olhar para você e ver que você agora se tornou resposta nesse mundo louco. E para a gente encerrar, o verso 10 diz, pois somos feitura, feitos dele, nós somos obras, nós somos poesia dele. Em Cristo Jesus, e aqui ó, para as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Existe uma obra, um propósito, que só você pode realizar. E Deus está te preparando e construindo para isso. Isso aqui não é teologia de coach, não. Isso aqui é a palavra de Deus e que Jesus veio para te dizer que existe algo. E eu quero te dizer que nem todo mundo vai ser pastor, vai ser pregador, mas existe algo e uma obra. Existe um plano para você. Que Deus quer te usar onde você vive, na sua geografia, para você. E Ele fará isso acontecer. Se você acreditar. E se você deixar com que a luz dele brilhe em você. E você parar de bater cabeça.
Parar de falar, lutar contra, né? eu vou descobrir isso no meu propósito. Talvez você não descobre o propósito do dia para a noite, mas Deus vai te iluminando. Você descobre que parece que coisas que são sem sentido começam a fazer sentido no momento certo. Quando você descobre que existe algo que Deus preparou para você viver. E encarando a sua realidade hoje, agora, já. Tá, talvez hoje eu não tenha dinheiro, talvez hoje meu casamento esteja muito problemático. Mas peraí, eu sei quem eu sou, cara. Sei onde eu tô assentado. Eu sei que eu sou de Deus, cara. Eu sou filho de Deus, eu sou comprado porque Jesus morreu por mim, cara. E eu posso vencer qualquer situação. E Ele vai me dar um sentido para mim. Eu não sou esse vício, eu não sou esse trauma. Não, eu sou mais de qualquer coisa. E se você quer viver essa vida, como a Bruna viveu, como o Fernando viveu, como eu vivi, escreve no comentário agora. Eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a gente quer orar por você agora. A gente quer que você viva essa vida em Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu e a Bruna e centenas de pessoas que estão conosco agora, quer ouvindo, quer assistindo, possam descobrir, pela revelação do Teu Espírito Santo, essa verdade. Nós não somos nossas crises nem os nossos problemas. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos perdoados pelo amado. E talvez essa pessoa não consiga compreender o nível de tudo que estamos falando, mas eu sei que alguma coisa acabou de mexer com ela e estraçalhar todas as prisões da alma. E que as pessoas possam nos contar testemunhos. E que elas possam ser, então, agora, vivificadas, transformadas e abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né, gente? Amém. Amém, amém. Você tá aqui? Eu tô aqui. Enfim, maravilhoso. Ai, gente. Compartilha esse episódio. Compartilha com o maior número de pessoas que você conhecer, porque você vai ajudar a fazer uma baita mudança. Tenho certeza disso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Amém. Gente.